Eu sou o professor João Carlos Teixeira dos Santos, da FATEC de Sorocaba, e nesta videoaula nós vamos aprender a resolver graficamente um problema de programação linear utilizando duas variáveis. Para tanto, nós vamos utilizar um problema presente em nosso livro de Programação Linear, a técnica mais importante da pesquisa operacional, de minha autoria e do meu colega professor Lauro Carvalho de Oliveira. Este livro pode ser adquirido facilmente no site da editora Página 10, cuja URL é página10.com.br. Exemplo 1K presente na página 21 do nosso livro. Uma pequena confecção está dividida em 3 setores: corte, costura e embalagem, com respectivamente 5, 9 e 4 funcionários. Durante certo período, produzirá com exclusividade vestidos e camisetas. A tabela seguinte mostra os tempos em minutos que cada um dos produtos consome nos 3 setores. Portanto, temos aí as seguintes informações. O vestido ele demora 3 minutos para ser cortado, 6 minutos para ser costurado e 1 minuto apenas para ser embalado. Por outro lado, a camiseta demora 1 minuto para ser cortada, 1 para ser costurada e 1 também minuto para ser embalada. Vamos resolver então graficamente este problema e responder a pergunta: quantos vestidos e quantas camisetas deverá produzir no intervalo de 6 minutos se os lucros respectivos por unidade de cada produto forem de 14 e de 7 reais? Nós vimos nas aulas anteriores como modelar um problema de programação linear. A modelagem matemática deste problema nos levou a maximizar a função f de duas variáveis dada por 14x mais 7y, sujeito às seguintes restrições: 3x mais y menor ou igual a 30, 6x mais y menor ou igual a 54 e x mais y menor ou igual a 24. X neste problema vai ser a quantidade de vestidos que será produzida em 6 minutos. Y, a quantidade de camisetas que deverá ser produzida também nesse intervalo de 6 minutos. Trata-se, portanto, de um problema de produção. O tempo de 6 minutos foi escolhido de forma estratégica, porque se nós descobrirmos que quantidades a gente tem que produzir de vestidos e de camisetas neste intervalo de tempo, por exemplo, para a gente saber quanto precisaríamos produzir em 1 hora, ou seja, 60 minutos, bastaria multiplicar essas quantidades por 10. E assim por diante para demais períodos de tempo, como um dia, 1 mês, 1 semana e etc. Vamos resolver graficamente este problema utilizando o software Graph, que pode ser baixado gratuitamente no site baixaqui.com.br. Atualmente ele se encontra na versão 4.4.2. Ao abrir o programa Graph, nos deparamos com este ambiente extremamente amigável, onde todas as funções são disponíveis em botões ou ainda através dos seus menus. Para representar a primeira restrição, x mais y menor ou igual a 24, podemos usar esta ferramenta insere uma nova equação ou inequação, ou pressionando a tecla F6 conseguimos também esse mesmo objetivo. Então, no campo relação, digitamos x mais y menor ou igual a 24. Aparentemente, toda a tela foi preenchida, porém, estamos numa região muito pequena do gráfico. Essa visualização pode ser alterada se a gente pressionar esse botão aqui. Ele vai reduzir o zoom e vai afastar pausadamente. Então chegamos nessa configuração, onde a gente tem visivelmente a reta x mais y igual a 24. Olha só, passando no ponto 24, 0 e 0,24. E também a região que está abaixo desta reta, conforme prevê a inequação menor ou igual. A gente pode melhorar também ainda esse campo de visualização utilizando este zoom. Mesmo assim, a gente vai ter a visualização de pontos que não interessam para a gente, porque não fazem parte do problema. Lembrando que x é a quantidade de vestidos, nós não poderemos ter quantidades de vestidos negativas. A mesma coisa para y, é a quantidade de camisetas, não poderá ser negativa.
Essas duas restrições, que normalmente nós omitimos elas em todo o nosso trabalho, por serem bastante repetitivas, podem ser adicionadas clicando duplamente sobre o menu objeto x mais y menor ou igual a 24 e adicionando no campo restrições o seguinte: x maior ou igual a 0, espaço AND y maior ou igual a 0. O resultado vai ser o triângulo que vai ficar no primeiro quadrante e que está relacionado com essa restrição: x mais y menor ou igual a 0 e x e y não podendo ser negativas. Então, com isso, nós obtivemos o triângulo desta restrição x mais y menor a 24, que está relacionada com a embalagem. Repara que este triângulo será formado por todas as combinações de vestidos e de camisetas que poderão ser embaladas no tempo de 6 minutos, contando com apenas 4 funcionários para isso. Repara que eu não conseguirei embalar 10 vestidos e 15 camisetas, porque este ponto ele está fora da minha região de embalagem. Analogamente, nós poderemos obter todas as demais restrições, no caso são duas, obtendo a figura que está mostrada no gráfico seguinte. Voltando ao software Graph, nós podemos inserir um rótulo que nomeará esta restrição triangular azul. Para tanto, vou clicar em cima dessa ferramenta Insere um rótulo de texto ou pressionar a tecla F8 e digitar x mais y menor ou igual a 24. Posso colocar um espaçamento e também posso colocar o significado relacionado ao problema. Esta restrição refere-se à embalagem, então vou colocar x mais y menor ou igual a 24 e antes disso a embalagem. Eu também poderei fazer uma rotação deste texto personalizada. Por exemplo, eu poderia usar 45 graus. Ficou muito? Então você volta lá e utiliza uma rotação um pouco menor. Repare que eu coloquei sinal negativo para indicar sentido horário. Por exemplo, 42 graus, ainda está ruim. Deixa eu pensar aqui. Menos 38, ainda não. E com isso eu vou acertando, ajustando essa ferramenta até obter um rótulo alinhado. Menos 34, ainda falta mais um, parece. Menos 33. Ok. Então aqui eu tenho a restrição de embalagem. Para inserir as demais restrições, eu também vou precisar saber as inequações relacionadas a cada uma delas. Aqui temos as inequações relacionadas. 3x mais y menor ou igual a 30 é a restrição relacionada ao setor do corte. E essa restrição é a próxima que a gente vai graficar. Para isso, você vai clicar novamente no botão Insere uma nova equação ou inequação, utilizando 3x mais y menor ou igual a 30. Novamente aí as restrições de não negatividade, x maior ou igual a 0, espaço AND, y maior ou igual a 0. Vamos escolher agora uma cor diferente, uma cor vinho, para destacar com relação à cor azul utilizada anteriormente para outra restrição. O resultado ficou um pouco perto demais e a gente vai, no caso aí, afastar um pouco para conseguir visualizar melhor. Agora sim, nós temos a visualização das duas restrições ao mesmo tempo. Repara que essas duas restrições referem-se a todas as combinações de x e y, x vestidos e y camisetas, que nós podemos agora cortar nesse intervalo de 6 minutos. Repara que nem todas as combinações que podem ser cortadas poderão ser embaladas. Por exemplo, aqui eu tenho as combinações que podem ser cortadas porque estão abaixo, dentro da figura do triângulo vermelho.
Por outro lado, essas combinações não poderão ser embaladas, porque as que poderão ser embaladas estão abaixo do triângulo azul. Então, essa figura aqui forma somente aquelas combinações de vestidos e camisetas que podem ser cortadas, porém não embaladas. Por outro lado, essa outra região aqui acontece exatamente o contrário. São as combinações que podem ser embaladas, porém não podem ser cortadas. Portanto, a região de intersecção vai nos dar exatamente quais são as combinações que podem ser cortadas e embaladas simultaneamente. E essa região é formada por esse polígono, que é, na verdade, um quadrilátero, e que eu estou mostrando aqui com esse recurso aqui da mão. Da mesma forma, eu acabei de inserir um rótulo para essa restrição. Coloquei aqui, ó, corte 3x mais y menor ou igual a 30. Voltando na modelagem do problema, temos agora que fazer a restrição relacionada à costura 6x mais y menor ou igual a 54. Novamente, vamos usar o mesmo botão, porém agora 6x mais y menor ou igual a 54. Vamos utilizar uma cor diferente das outras duas. Vamos usar o verde desta vez. O resultado, acabei me esquecendo de colocar as restrições de não negatividade. X mais y, x maior ou igual a 0, and y maior ou igual a 0. Também eu vou me afastar um pouco para conseguir enxergar as três restrições simultaneamente. Repara que essa restrição verde ela tem uma intersecção bem acima com o eixo y. Ela corta o eixo y no ponto 0,54, como nós podíamos ter previsto pela sua equação. Vou mudar a região de visualização também, para conseguir ver as três ao mesmo tempo. E aí fica tudo desformatado. Tive uma ideia, a gente pode associar com cores diferentes. Acho que fica mais fácil trabalhar agora os rótulos. Acabei de alterar a cor e a rotação desses dois rótulos. E agora vou inserir o rótulo costura. Costura é 6x mais y menor ou igual a 54. Vou colocar a cor que eu utilizei para a região, no caso verde. Pronto, agora ficou bem claro quem é quem ali das restrições. Esses três triângulos, eles definem regiões também bem interessantes com relação à possibilidade de cada uma das coisas. Por exemplo, nessa parte que eu estou mostrando, são combinações de vestidos e camisetas que podem apenas ser costurados, mas não serão nem cortados e nem embalados. Então fica fácil entender que a região que pode ser implementada na prática, isto é, que ela contém as combinações de x e y possíveis de serem implementadas na prática, será a região mais interior aqui, que faz parte da intersecção dos três triângulos. Essa figura é um pentágono. Nós poderíamos também ter obtido esse pentágono através de um único objeto de inequação, ao contrário de três objetos de inequações como nós fizemos. Para isso, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou clicar aqui sobre esse checkbox, quase todos, né? Vou deixar apenas a nossa restrição inicial. E vou dar um clique duplo sobre ela, ou melhor, um clique simples, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou também desabilitar e considerar apenas uma das suas cópias. Portanto, olha, o programa Graph tem esse recurso, ó, que tem essas caixinhas, os checkbox, que fazem com que eu visualize os elementos do lado direito ou não, conforme eu clique aqui nas suas caixinhas no menu objeto. Se eu der agora um clique duplo nesse objeto, eu poderia inserir também as demais restrições aqui onde está o campo restrições. Repara, eu posso colocar o corte também aqui, ó, espaço end, espaço 3x mais y menor ou igual a 30, espaço end, espaço 6x mais y
menor ou igual a 54. Vou usar uma cor diferente de todas as anteriores. Por exemplo, usar a cor preta. E olha o meu resultado. Justamente a região que nós havíamos previsto pela intersecção de todas as regiões anteriores. Então, se eu voltar a visualizar aqui, eu vejo todas. Se eu desabilito, eu vejo apenas a intersecção. E essa intersecção é o conjunto de combinações que podem ser cortadas, costuradas e embaladas naquele tempo de 6 minutos. Vou agora melhorar a minha visualização e temos aí a figura do pentágono. É com essa figura que nós vamos obter qual todas essas combinações, qual dentre todas essas combinações de vestidos e camisetas que dará um lucro ótimo à empresa. Voltamos aqui à apresentação. Voltando, esse desenho exatamente confirma o que nós havíamos obtido lá em cores. Aí tem a parametrização que nós acabamos de fazer. Porém, aqui nós escolhemos a cor verde em vez da preta, como fizemos na prática. E o resultado é o pentágono, que tem aí cada uma dos vértices relacionados aos departamentos, no caso, embalagem, corte e costura. Como identificar agora as combinações de maior lucro para a confecção? Nós vamos utilizar o procedimento chamado retas paralelas F. Se nós pegarmos a função objetivo, a equação da função objetivo, nós teremos que f é igual a 14x mais 7y. Isolando a variável y, nós vamos ter y igual a f dividido por 7 menos 2x. Isso significa que y é uma reta que tem esta equação. Porque ela é da forma a mais b vezes x. No caso aqui, o a seria f sobre 7, que é o lucro dividido por 7. E o menos 2 aqui seria o coeficiente de x. Assim, para cada valor escolhido do lucro f, teremos combinações de x e y que são retas do plano cartesiano. Por exemplo, eu posso arbitrar o valor de f igual a 70 e obter especificamente uma determinada reta, y igual a 70 sobre 7 menos 2x. Analogamente, f igual a 105, vou obter uma outra reta. f igual a 140, uma terceira reta. Todas essas retas elas são paralelas entre si, porque elas apresentam o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular ele é identificado quando nós isolamos a incógnita y e observamos qual é o número que está multiplicando a incógnita x. No caso aqui, esses coeficientes angulares serão iguais a menos 2. Se eu traçar essas retas para f igual a 70, f igual a 105, f igual a 140, eu vou observar que esse paralelismo faz com que as retas se desloquem para cima, aproximando-se do final da figura aqui, que no caso é o pentágono. Fica fácil também entender que todos esses pontos sinalizados pela reta serão combinações de vestidos que darão à empresa aquele lucro específico. Por exemplo, todos os pontos localizados em cima dessa reta aqui, que tem f igual a 70, darão lucro de R$ 70 à empresa em 6 minutos. Por exemplo, 5 vestidos. Aqui eu tenho 5 vestidos e nenhuma camiseta. Nós sabemos que o vestido dá um lucro de R$ 14. 14 vezes 5, 70. Analogamente, nós sabemos que a camiseta dá um lucro de 7. Aqui eu tenho a seguinte combinação. Nenhum vestido e 10 camisetas. 10 vezes 7, 70 também. E assim por diante eu terei algumas retas aqui mostradas paralelas. Pelo paralelismo, a gente consegue prever que, à medida que eu aumento o valor de f, ou seja, aumento o valor de lucro, mais a minha reta aproxima-se do final da figura. E nesse ponto aqui, sinalizado aqui, aumentado em azul, nós temos exatamente o ponto
em que as retas paralelas F deixarão a figura do pentágono. Portanto, pela inclinação das retas, a gente consegue prever que este será o ponto de maior lucro, ou seja, é a intersecção da reta da embalagem com a reta do corte. No caso reta, agora eu estou falando reta porque seria a equação em vez da inequação. Para obter esse ponto, então, a gente precisa resolver o seguinte sistema. X mais y igual a 24 e 3x mais y igual a 30. Subtraindo a primeira equação da segunda, nós chegamos no valor de x e substituindo o valor de x encontrado 3 numa das duas equações, nós chegamos no valor de 21. Com esses valores 3 e 21, para x e y respectivamente, nós encontramos também o valor de f, que será R$ 189. Agora, como que a gente pode obter tudo isso utilizando o software Graph? Porque nós aqui apenas acompanhamos as explicações. Inicialmente, eu vou obter a equação das retas f. Y igual a f sobre 7 menos 2x. Para tanto, eu vou clicar agora numa nova função. Insere uma nova função, que é um outro recurso do nosso software Graph. Então, eu faço f de x igual a... No caso, eu não posso colocar valor de f. Eu tenho que especificar o meu primeiro valor de f, no caso 70, dividido por 7, menos 2x. Eu vou escolher uma cor assim de destaque. Por exemplo, posso escolher aqui o vermelho e terei essa reta. Opa, ficou meio grossa, né? Posso diminuir a espessura também, clicando no menu objeto e diminuindo a largura dela para 4. Então, essa reta aqui, ela tem f igual a 70. Todos esses pontos aqui são combinações de vestidos e camisetas que darão lucro de R$ 70 à empresa. Para eu obter as demais retas paralelas, basta eu fazer um Ctrl C aqui no menu objeto, em cima do objeto da reta, clicar duplamente e alterar o valor para 140. Repara, eu teria uma segunda reta mais próxima do final do pentágono. Novamente, eu posso fazer clicar aqui em cima desse menu objeto, Ctrl C, Ctrl V. Como nós já sabemos que o lucro maior será 189, nós resolvemos aquela equação, eu posso colocar já diretamente 189 aqui para obter o ponto ótimo, ou seja, a combinação que vai dar o melhor lucro para a empresa. Repara que se você visualmente observar, realmente esse ponto tem x igual a 3 vestidos e y igual a 21 camisetas. Então aqui você vai ter o maior lucro de 189. Qualquer lucro depois desse valor, por exemplo, se eu pegar um lucro de 200, seria inatingível, porque ele passaria completamente fora das possibilidades das quantidades de vestidos e camisetas que poderão ser embaladas, costuradas, cortadas. Bom, com isso chegamos ao final da nossa aula, concluindo que x deverá ser igual a 3 vestidos, y igual a 21 camisetas, e o lucro de 189, de fato, é o lucro máximo obtido em 6 minutos, caso a diagramação da produção seja nesta proporção. Então, como nós explicamos anteriormente, se nós quiséssemos achar o lucro em 60 minutos, portanto 10 vezes isso, nós teríamos que fabricar 3 vezes 10 vestidos, 30 vestidos, e 21 vezes 10 camisetas, 210 camisetas. Até a próxima e um bom estudo!